Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Banrisul e Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E também para o nosso estado, mas para o mundo todo, através das plataformas digitais. Você pode acompanhar a programação da RDC TV, como está fazendo agora com o Virando o Jogo, através do Facebook, do Twitter e também do YouTube. E lembrando que nós temos o Instagram também, onde você fica sabendo das novidades que acontecem aqui na RDC TV. Se você preferir a programação real time, não as lives nas redes sociais, preferir a programação real time da RDC TV, você acessa o nosso portal rdctv.com.br, vai no ao vivo e você tem então a programação como televisão da RDC TV. Bom, fim de semana não teve dupla Grenal, mas tivemos aí Série B do Campeonato Brasileiro, o envolvimento do Juventude, do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas deixou de faturar mais 2 pontos diante da Chapecoense, teve oportunidades, mas enfim, o Brasil está lá numa posição intermediária e o Juventude brigando aí no G4 da Série B para voltar à Série A do futebol brasileiro. E na Série A nós vamos ter Grêmio Internacional nesse meio de semana, mas assuntos no Internacional, que está tendo esta noite a posse da sua nova diretoria, presidente e conselho de gestão, nós temos aí no Internacional uma questão que eu não sei se o torcedor colorado pode se sentir traído ou possa se sentir traído pelo D'Alessandro, né? O D'Alessandro que declarou ao assinar contrato com o Nacional do Uruguai, que está realizando um sonho. Que coisa. Bom, vamos falar sobre isso. E o Grêmio? E o Grêmio que pode ficar sem o PP, um dos seus principais jogadores, ou o principal jogador, né, para as finais da Copa do Brasil, né, contra a equipe do Palmeiras. Esses e outros assuntos serão tema de debate aqui no Virando o Jogo desta segunda-feira, com os meus colegas, começando pela nossa colega Heloíse Bordim. Tudo bem, Heloíse? Foi bem de fim de ano? Visitou a família? Tudo tranquilo? Tudo bem, Rogério. Boa noite também para os colegas aqui na mesa. Feliz ano novo para todo mundo que nos assiste. Tudo certo, né? Já deu para descansar uns diazinhos e agora ano novo que tem coisa aí pela frente. Que bom. Tiago Suman, eu já te pergunto, claro, sei que foi bem, está bem disposto, tal, ano novo foi tudo tranquilo. Agora já chega com essa do D'Alessandro aí, não sei se o grande sonho, mas um grande sonho, né? O D'Alessandro jogar pelo Nacional, não pelo Internacional. Boa noite, Thiago. Pois é, Rogério, boa noite aos colegas que nos acompanham, o pessoal que nos acompanha, os colegas da mesa. É natural, né? É um discurso meio praxe, assim, é meio já engessado. Quando o jogador é apresentado independente da equipe, ele sempre vai trazer a tônica do sonho e ganhar a torcida. Viver em Paris é um sonho, não quer dizer que eu não possa ter um sonho de passar uma temporada em Florianópolis, né? Guardadas as proporções, Paris é o Inter, Florianópolis é o Nacional. Então, quer dizer, eu acho que eu entendo o D'Alessandro nesse atual momento, né? Na curva derradeira da carreira, conquistar a torcida do Nacional, até porque ele vai chegar lá com um status de liderança já, né? Todos os grandes líderes saíram do Nacional, sim. O D'Alessandro já vai chegar como o grande D'Alessandro. Tá no direito dele. Muito bem. Wesley Dias, tudo bem, Wesley? Tudo bem, Rogério? Boa noite, bem de ano novo, tudo tranquilo? Tudo ótimo, Rogério, boa noite a todos os colegas, também aos telespectadores. Ótimo 2021 aí, Rogério. Muito bem. Grande Copete, tudo bem, Copete? Como é que tá, Rogério? Tudo bem? Eu não sei se o Rafael Copete, eu vou te poupar aqui do... Por mim tá tudo beleza. O que vale é a intenção de cumprimentar as pessoas. Claro, sem dúvida alguma. Isso é o que vale. Falar em cumprimentar, foi bem de ano novo? Fui bem, trabalhando, tocando ficha. Isso é importante. Isso é importante. Foi uma coisa que eu acho que entra para a história de Porto Alegre, foi o Réveillon mais silencioso da história de Porto Alegre. Eu não sei se isso é comemorativo de alguma forma, positivo de outra, né? Ou se é triste, porque a gente está acostumado a ver uma Porto Alegre com muita alegria no Réveillon e foi um Réveillon bem silencioso. Nós tivemos, a meu ver, duas razões para isso. A primeira, obviamente, a pandemia. Sim, sim. A situação pandêmica que o mundo está vivendo, nós não somos diferentes aqui. E depois, a legislação
né, sobre os fogos de artifício, que foi regulamentada pelo governo do estado poucos dias antes. Poucos dias antes, né? exatamente. Eu acho que foi regulamentada lá pelo dia 12 ou 15 de dezembro, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, acho que então aí sim. tinha um limite de os fogos com estampido, né, com barulho, né, 100 decibéis até 100 metros. Além de 100 metros, não se poderia estar ouvindo. E restrição a 500 metros de hospitais, casas de saúde, tudo isso. Então, me parece... Além das outras restrições que já estavam acompanhando a sociedade como um todo, né? Bom, mas cumprimentar o telespectador e também os colegas de bancada, que 2021 seja completamente diferente, positivo e operante. E chega de crise, né? Esse é o slogan do Copete, positivo e operante. Quando chega de crise. E, aliás, a brincadeira que eu fiz com ele, eu estava chamando ele de Rafael Barrichello Copete, porque o nosso querido colega José Avelini Neto aniversariou, ele abre o ano, dia 1º de janeiro. Né? Eu brinco com ele que só ele me ganha entre os colegas, pelo que eu sei, né? Porque ele é do dia 1º e eu sou do dia 4 de janeiro. Tá? E aí o Copete foi cumprimentar só hoje o Avelini. Aí eu digo, eu ia botar no grupo, mas como eu tenho que ser sério como vice-presidente da SEG, eu tenho que ser sério no grupo, né? Então eu não deixei a brincadeira para a gente fazer aqui. Só uma pergunta, quantos verões hoje? É teu aniversário. Quantos parabéns, verões? né? Entregou, né? Agora entregou, abre o jogo. Não, o quê? Pô, não é teu aniversário hoje, 4 de janeiro? Tu acabou de hoje dizer. É 4 de janeiro? É. Nem me dei conta. Nem me dei conta disso. Assim ele vai enganando o tempo dele. Eu te diria, respondendo a tua pergunta, então, Obrigado, Leozinho, obrigado, Ana. Eu te diria assim, em termos de quantos verões, mais do que deviam, mas menos do que eu posso. Ainda posso mais. Até o bigode de tempos outrora está voltando. Então, gente, vamos passar que, como eu aprendi, né? Sim. Nós não somos notícia, né? É verdade, nós temos que divulgar as notícias e analisá-las. Vamos começar mostrando aí, eu queria mostrar isso que eu brinquei com o Thiago Suma na abertura do programa, a respeito do D'Alessandro. Primeiro foi um Twitter do Nacional. O Nacional lançou o comunicado. Está aí, ó. Né? Rapaz, olha como eles começam, de punho e letra, né? O que o D'Alessandro escreveu. Né? Ou seja, com a própria eles grafia do D'Alessandro. transcreveram a fala do vídeo, né? Cumprirei um sonho profissional e darei de tudo, né? Com respeito, compromisso e dedicação para fazer... todavia, o mais grande é o decano. Decano é o do futebol uruguai, que é o nacional, Andrés D'Alessandro. Mas teve mais do que isso, né? Teve mais do que isso. A gente tem o vídeo aí, que circulou também nas redes sociais, o D'Alessandro postou, inclusive, a respeito do contrato firmado com o Nacional. Vamos ver e ouvir aí o D'Alessandro. Hace un par de días terminé uno de los pasajes más importantes de mi vida, después de 12 años en Brasil. Ahora la historia debe seguir, mi historia debe seguir. Es hora de pasar página. Hoy les puedo decir que encontré mi nuevo desafío. Sabía que tendría que estar en un club igualmente lleno de glorias. Y así será. En 2021 seré jugador del Club Nacional de Fútbol. Para un deportista, Nacional lo tiene todo. 3 títulos de América y del mundo, más de 100 años de vida y el estadio donde comenzó la historia de los mundiales. Además, una hinchada fantástica. Este será mi nuevo capítulo. Cumpliré otro sueño profesional y lo daré todo, con respeto, compromiso, dedicación para ser todavía más grande al decano del fútbol uruguayo. No veo la hora de llegar, ponerme la camiseta y salir a defender a Nacional. Nos vemos pronto. Un abrazo, Andrés Nicolás D'Alessandro. Aí está, né? Mensagem escrita pelo próprio D'Alessandro à la hinchada internacional. Como é que fica esse negócio do grande sonho? De onde é que veio isso para o D'Alessandro como sonho e não apenas como um negócio, talvez para encerrar a carreira?
Eu não acho que seja um sonho, Rogério. Eu acho que se ele fosse apresentado pelo Peñarol, que era outra possibilidade, ele diria a mesma coisa, né? Realiza um grande sonho de um jogador profissional, jogar por uma grande equipe do futebol uruguaio. Eu acho que é mais, né, aquele compromisso com o teu público, né? Eu acho que é mais uma carta de apresentação de dedicação, né? Porque isso compra torcedor. É o beijar o escudo, o escudo da camiseta. O Diego Souza, que é o andarilho da bola, o que ele já beijou de escudo depois que fez gol é uma maravilha, uma grandeza. E cada jogo ele diz, né? Ele vence um campeonato, coisa assim, estou vencendo no clube do meu coração. Ele falou no Grêmio, ele falou no São Paulo, ele falou isso, né? Mas e eu acho que está no direito, sabe? Porque... Bom, o Renato não deu entrevista uma vez quando jogava no Flamengo, que é o meu clube do coração e tudo mais. E eu não acho que está errado não, viu, Rogério? Porque vamos entender uma coisa. Hoje você está com um programa aqui na RDC TV, a tua casa, e tu beija o escudo, né? Se amanhã for numa outra emissora, vai beijar o escudo. E assim nós nas nossas profissões. Mas são 12 anos de Internacional, com um período só no River Plate, né? Que ele se desagradou com a então diretoria do Internacional. Mas isso não bate, será, para o torcedor colorado? Não, eu vou te dizer como torcedor colorado, né? Espeta um pouquinho, né? Porque aquela coisa é um casamento longo, né? É um casamento de 12 anos e não há nenhuma semana de separação e tu já vê foto da ex no Facebook, né, cara? Então, tem uma coisinha assim. Mas... Muito bom. Tem isso. E não tem choro, né? Tem não que tem aceitar, choro, acabou, tem que aceitar. Não tem Né? Amores vêm e vão, são aves de verão, diria a canção, né? Mas eu acho que está no direito a partir do momento em que o jogador foi transparente com todo o processo, né? Fez todo um procedimento preparando a sua saída e dali em diante ele está livre para constituir o seu futuro. Porque boa parte da torcida também entendia que não havia mais protagonismo para o D'Alessandro. E se o D'Alessandro não vai ser protagonista do Internacional, que seja em outro lugar, porque ele não tem envergadura para ser coadjuvante, ele é protagonista. E se o Inter hoje exige um outro perfil para protagonismo, porque a questão de idade, a questão de tempo, enfim, todos os fatores tiram ele do foco, vamos dizer, então que vai ser o novo 10, o cara no Nacional, que acho que é para encerrar a carreira. Eu acho que é até importante para o Nacional, porque se parar para pensar, ele estava falando em protagonismo aqui, que no Inter ele já não estava sendo mais protagonista, mesmo sendo uma figura importantíssima, com todos os títulos conquistados, morando no coração do torcedor colorado. Vamos lembrar, para o Nacional é super importante. Quem foi protagonista no Nacional nos últimos 5 anos? Muslera, Nico Lopes, quem mais? Então, para o torcedor do Nacional, torcedor do uruguaio ali, que eu conheço, que é aquelas hinchadas do Peñarol do Uruguai, isso vai engrandecer muito o clube. Vai alçar o clube a novos desafios para que o Nacional volte até a ser protagonista nas competições que vai disputar, né? Eu concordo muito com o Thiago também pelo aspecto de que é uma contratação que deve se esperar muito, né? Então, acho que o D'Alessandro, como um jogador experiente que de certa forma, chamar a torcida, né? Até porque, como o Copete agora pontuou, faz tempo o Nacional não tem um grande ídolo. E o D'Alessandro, mesmo em um final de carreira, ainda é um jogador que acho que pode contribuir muito para o futebol uruguaio. E também há aquele certo adendo que ele faz ali na própria declaração, né? Que foi o desafio mais importante, mais difícil da vida dele, né? Então ele dimensiona o que foi esse período no Inter, mas ao mesmo tempo coloca para a torcida nacional que ele não vem só para encerrar a carreira. E acho que ainda nessa questão do sonho, a forma como ele saiu do Inter e ele deu aquele discurso de que ele gostaria de jogar mais, ser mais titular, que ele tem mais para entregar, um sonho não precisa ser desde sempre ter esse sonho. O sonho ele pode ser construído. Então, talvez o sonho dele fosse estar em um clube onde ele fosse o protagonista novamente. Então, acho que esse lado do sonho pode ser interpretado dessa forma. E dá aquele gostinho malicioso para a torcida do Nacional, porque o Nico, se não me falha a memória, saiu dali e veio para o Inter, né? Isso. E agora o Nacional tira o D'Alessandro do Inter para o Nacional. Então, dá aquela alimentada naquela chama da rivalidade continental, né? Porque, venhamos e convenhamos, Nacional e Inter decidiram a Libertadores de 80. Sim. Né? Hoje então, o Nacional venceu, né? Então, alimenta essa chama. Agora, a questão também, que eu vejo nisso, o Thiago Schumann falou sobre o Peñarol. O Peñarol entrou na jogada agora, mais recentemente, mas já se falava, antes mesmo do D'Alessandro dar a famosa entrevista de encerramento com o Internacional, já se falava no Nacional. Porque algumas ligações que ele tinha, o Rubem Paz, por exemplo, que sempre veio, né, para o lance de craque, essa promoção que o D'Alessandro faz
benemerente no final de todos os anos. Quem mais? O Hugo de Leon morando aqui em Porto Alegre. Já existia alguma coisa nesse sentido, já se comentar. Até o meu sogro, que é íntia de Nacional, tá? E mora em São Paulo, mas a família toda mora lá em Montevidéu, naquela região, já falavam isso, que o D'Alessandro não estava assinando uma renovação de contrato com o Inter e já tinha negociação encaminhada com o Nacional. E essa questão do protagonismo, como vocês falaram, também tem um outro aspecto de liderança do D'Alessandro. Sem dúvida. Porque essa equipe do Nacional hoje, ela tem uma média de idade muito jovem, muito baixa. Então isso também vai ser importante. Agora, por outro lado, a gente fica assim, ele não podia ser protagonista aqui no Internacional, pode ser protagonista no Nacional. O futebol uruguaio está num nível muito inferior ao futebol brasileiro? Está precisando desse up, está precisando. Sim. Até pela história que tem nas competições continentais, até mundiais, o futebol uruguaio está precisando. Porque, se não, vejamos, a seleção uruguaia, toda ela é convocada por jogador, pelo treinador, jogadores que estão fora. Uma grande maioria. Mas Se não me não é falha, muito diferente da 90%. nossa, né, Copete? Sim, mas quem é que o futebol uruguaio cria para botar na seleção hoje em dia? Que jogue no Uruguai? Não, que jogue no Uruguai. Eu não saberia te dizer dos É, 30 jogadores que são entendeu? convocados. Porque não tem. O jogador uruguaio, ele sai muito jovem do Uruguai para alçar voo aqui no Brasil ou na Europa. Mas isso sempre foi uma característica do futebol uruguaio e do futebol argentino. Eles sempre negociaram, inclusive negociam melhor os seus jovens valores com a Europa do que nós aqui no Brasil negociamos. Agora, a minha dúvida é essa. O nível técnico do futebol uruguaio é muito abaixo do nível técnico do futebol brasileiro? Eu acho que atualmente, se a gente pegar talvez o último clube do Uruguai que chegou, por exemplo, vamos pegar nível continental, Libertadores, acabou sendo o Peñarol na decisão para o Santos. Contra o Santos. Então ele até ressalta muito ali a questão, né, que o Nacional 3 Libertadores, acredito, né, E o Mundial. E o Mundial, vamos pegar o rival Peñarol, acho que tem muito mais, são 8, Que né? foi o Mas time... aí é histórico. O histórico do futebol uruguaio é de protagonismo o no histórico... continente. Agora, a pergunta do Rogério é interessante porque é sobre o momento. O D'Alessandro pode ter escolhido daqui um pouco mais, descer um degrau em tamanho, né, na carreira. Mas onde é que o Nacional parou na Libertadores nessa temporada? Na mesma fase do Inter. Acho que Então, não é se a gente exatamente para por ver o isso. tamanho, eu não estou dizendo que o Inter e o Peñarol têm o mesmo tamanho. Até porque não seria nenhum demérito do Inter ser o tamanho do Peñarol. Um time que é 3 vezes campeão da América, campeão do mundo e tal. Agora, o atual momento dos dois me parece um pouco semelhante. Não é até exatamente que por pese isso mesmo. O Peñarol está num processo de renovação que o Inter está tardando a fazer. Né, de rejuvenescimento do time. E aí faz o que eu acho correto. Vai trazer um grande medalhão para ser o manager dentro de campo dessa meninada. O D'Alessandro vem. Se o D'Alessandro já tivesse no Peñarol, seria o camisa 10 e o capitão dessa Libertadores. É isso que a gente tem que ver. E no Inter, quantos minutos rodados o D'Alessandro teve de Libertadores? Não tinha espaço para ele. Mas no Peñarol ele seria o cara, no Nacional seria o cara a guiar essa meninada. Acho que esse é o processo. Não tinha espaço para ele naquela função que nós estávamos acostumados a ver ele fazer, que era aquele corredor pelo lado, com aquela velocidade, Mas qualidade de chute e passe. Qual outra função, Eu acredito, tanto no time do Cudê quanto no time do Abel Braga, que poderia ser dada para o D'Alessandro? O Cudê, me corrija se eu estiver errado, o Cudê tinha uma certa dificuldade de fazer a transição da defesa para o meio-campo, ataque. Tanto que ele marcava na frente para roubar a bola. Tu colocaria o D'Alessandro para fazer essa transição? Colocaria o D'Alessandro. Mas aonde? Colocaria o D'Alessandro como segunda função no meio-campo. Não. Tu tiraria, por exemplo... Não tinha Dourado. O Cudê o Dourado é a primeira função. Mas o Dourado tem uma certa qualidade de passe. Certo? Não tem. Desculpe, Copete, mas não tem. Bom. Não tem. Tá, o Dourado é jogador de primeira função. O Dourado é a primeira função e tu não pode exigir nem o que o Lindoso faz de progredir em direção à área adversária. O Dourado não tem isso. Então, quem é que o Cudê usava ali? Usava o Marcos Guilherme. Tu tiraria o Marcos Guilherme para botar o D'Alessandro, por exemplo? O D'Alessandro chegou a ser segundo atacante com o Cudê. Ele Não, chegou a jogar de segundo atacante. Mas do desaberto pelo lado? Mas o Cudê jogava meio, com dois atacantes e o Marcos Guilherme fazendo isso que o Copete está falando.
fazendo pelo esse, lado. o que seria esse corredor ali, engante, esse negócio, sei lá. Porque era velocidade. A tônica do time do Cudê era o quê? Era velocidade. Por que eu colocaria o D'Alessandro ali? Pela visão de jogo e qualidade de passe. Tá? Porque ele pode, numa bola longa, colocar o atacante na cara do gol, com a velocidade que os atacantes estavam sendo usados, né, pelo time do Cudê, até inclusive com o próprio Galhardo lá na frente, por isso que ele se tornou goleador. Né? Então, a qualidade e a liderança dentro de campo. Então, teve momentos que o Internacional, nesse ano, nós vimos o Internacional sem liderança dentro de campo. Ou eu estou enganado? Não, tudo bem, mas Só eu a acho que tu figura do D'Alessandro em sacrificaria... campo já impõe um respeito. Pois é, mas ao adversário, aquele que deveria ter medo do Inter e não teve. Mas daí não é E medo do Inter, é teríamos medo do qualidade. D'Alessandro. Aí é sempre a D'Alessandro dependência, aquela coisa que a gente já debateu. Aí é tu ficar refém do D'Alessandro pelo tom de voz dentro de campo e não pela função. Que ele já nem estava fazendo mais Pois é, ultimamente, eu acho né? que é saudável que ele saia Não, de alguma ok, maneira, entende? ok. Mas, porque aí tu vai Mas, testar talvez, não tem outra liderança, mas quem é que foi testado como liderança? Mas aí que tá, os que foram testados não foram aprovados. Mas acho que os caras que foram testados foram os caras errados também. Ah, bom. Aí... Vendo o Rodrigo Dourado uma liderança, eu acho um equívoco do Internacional absurdo. Sem dúvida. Absurdo. E será Desculpa, que... tirar, o Moledo, tu falou? O Rodrigo Dourado, Ah, que é o capitão Dourado. do time. O Rodrigo Aí- Dourado aí- é capitão do time. Aí eu pergunto o seguinte, será que conseguia, na sombra do D'Alessandro, nascer alguma liderança? Não. Por isso que eu acho que é saudável esse apartamento de relações nesse atual momento. Até as declarações, nas diversas entrevistas que o Alessandro Barcelos vem tendo, ele fala muito sobre fomentar novas lideranças dentro do próprio grupo e também pelo fato de buscar sem que a liderança não se torne algo forçado, né? Ela vem dos liderados, né? Então acho que isso é uma abordagem bem interessante disso, porque acho que realmente, como o Thiago falou, acho que na questão é preciso renovar, porque sempre voltava aquela questão da dar independência ano após ano, e até em determinados momentos o D'Alessandro estava dando conta do recado, né? Só Agora que que tava... os nossos telespectadores são espirituosos, mas às vezes são muito duros. Está dizendo o seguinte, o Thiago Duque, D'Alessandro podia assumir a mesma função do Dourado na seleção. Qual é o Dourado na seleção? O Dourado na seleção, será que ele está falando do Rodrigo Dourado? Só pode ser, né? Na seleção? Mas, porque ele está dizendo aqui entregar Gatorade. Acho que tem um papo do Dourado na base, né? isso, que ele não foi jogou, pra Olimpíada, né? não jogou e tal. Será que é essa referência aí? Acho que a Olimpíada? piada é referente a isso, que ficou perdeu a posição para o Wallace na época, acho que foi, aí ficou... Bom, o Sérgio corneta. Luiz Rete Moreira já está devolvendo a pancada aqui no Thiago Duque, né, dizendo que citar o Dourado foi de uma imbecilidade total. Gente, calma, calma. Os caras vieram. Vieram, Não, mas- a sede é grande. E olha aqui, ó, o Daniel Carvalho, que eu não sei se é o Daniel Carvalho, talvez seja outro, né, não o que jogou no Não, esse aí Internacional. é da minha assessoria de imprensa. É da tua assessoria? É. Tá. Quero até mandar um abraço para ele. Esse cara está dizendo que o Peñarol é maior que o Inter. Foi isso que ele falou? Tira a camisa do Grêmio desse comentarista. Quem é que falou que o Peñarol é maior que o Inter? Ninguém Foi? falou que o Peñarol é maior que o Inter. O que eu falei é que hoje o Inter e o Nacional pararam no mesmo, O no Inter mesmo e o Nacional estágio. no mesmo estágio. E que não seria nenhum demérito comparar o Internacional, que é um time de 3 vezes campeão da América e campeão do mundo. Claro. Agora, se ele não me conhece, vou me apresentar. Eu sou narrador identificado com o Internacional, né? Dizer que eu sou gremista é no mínimo desconhecer um pouco, né? Não, mas tranquilo, tranquilo. Um grande abraço para o nosso colega Denis Olinto, que está acompanhando o programa. Tá? O Mário Sosnovski, boa noite, parabéns, Rogério, obrigado. Muita saúde, felicidade e tal. Pelo que eu me entendo por espectador, desde os anos de TV Gaúcha, estamos parelhos, é um bom tempo. Bom, não sei, Sosnovski, talvez estejamos parelhos aí, sem dúvida alguma. Né? Ele não quer entregar o jogo porque até o bigode voltou. Não, mas agora tentando puxar cavanhaque. um cavanhaque também, nada de... É promessa. Tá? O Alexandre Mercante, meu grande amigo, meu irmão, saúde, Alexandre. Tá acompanhando. O que vocês falaram aqui que o Edson Leite está dizendo bem mais bonito, Campeche, Armação e Matadeiros? Eu brinquei que
Pode ser sobre os amores, né? Pode ser um sonho morar em Paris, mas não precisa desmerecer um sonho de morar em Florianópolis, né? Foi a minha comparação. Eu também tô com ele, viu? Não, ele está dizendo que não concorda, porque Floripa é melhor que Paris. Tô com ele. Ah, diz o Edson. Maravilha. A gente vai continuar falando aí sobre essa questão. Eu também entendo, né, com todo respeito ao meu sogro Esteban Lebed, lá em São Paulo, que é íntia de nacional, como eu disse, mas o futebol uruguaio, em termos do futebol brasileiro, tecnicamente está abaixo, sem dúvida alguma. Né? E não tenha dúvida que o D'Alessandro vai ser uma grande referência para a base do Nacional, onde essa gurizadinha ali vai ver ele como um ídolo. Eu acho que vai ser o nome. O campeonato uruguaio é transmitido para cá? Não. Não que eu saiba. O argentino era transmitido pela Fox, né? Sim. O Uruguai eu não tenho essa. O Uruguai só jogos muito pontuais, como o clássico. Mas quem transmite? Mas a Fox transmitia, a ESPN também. Não lembro mas disso, jogos não. muito pontuais. Será que a DAZN não transmite Tipo o Uruguai? aquela transmissão à la carte? Mas acho que não. Acho que não. ESPN e Fox não. Acho Então, que não tinha direito. Aí sim, o site. O site, o DAZN. O DAZN pode ser. Mas pelo que eu sei, o DAZN está saindo do Brasil agora nessa temporada. Não fica deu 2021. muito certo, né? Não vai ficar. Não fica 2021. Bom, então aí, o que o DAZN estava transmitindo? Era a série? A C e a D, eu acho que estava transmitindo, né? E fora todos os Sul-Americana outros. Estava também. transmitindo mexicano também. Libertadores Feminina transmitiu. Tinha uma cobertura ampla. Alguém vai ter que assumir essa fatia, né? Vai ter que assumir essa parte aí. Bom, mas por falar em assumir, né, com o app do Banrisul Digital, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Sabemos que precisamos manter os cuidados e, por isso, o Banrisul está com você para curtir o verão sem aglomeração. Confira aí a mensagem do Banrisul, a gente volta em seguida. Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Essa parceria realmente faz a diferença, você e o Banrisul. Outra parceria que é muito importante é com o professor Leandro Brandão e o Centro de Treinamento Crossfire 21. Você tem a possibilidade, inclusive, de fazer uma aula experimental. Basta que você mande um WhatsApp para 99214-0889. Repito, 99214-0889 e combina com o professor Leandro Brandão para você fazer essa aula experimental e saber de todos os programas de treinamento que tem o Centro de Treinamento Crossfire 21. Aqui, ó, eu estou recebendo aqui um WhatsApp aqui. O Fernando Sommer. Estou ouvindo uma voz aí do além. Eu também. Está na caixa aqui, uma voz do além, aqui na caixa de som do estúdio. Bom, vamos lá. O Fernando Sommer está misturando um pouco de política aqui, né? Porque ele diz, Rogério, será que vão tocar o hino rio-grandense na posse hoje da diretoria do Internacional? Tal? Porque houve toda aquela celeuma, foi na posse do prefeito Sebastião Melo, né? Que foi tocado o hino rio-grandense, e aí teve manifestações que o nosso hino, quando fala em povo escravo, seria uma manifestação racista. Então, o mundo está muito cheio de mimimi, né? A gente tem que parar um pouco de mimimi aí das coisas e querer politizar em tudo, né? Desde o coronavírus, passando pela vacina e chegando até o hino rio-grandense. Não, eu sou do tempo, Rogério, em que se colocava, a gente levava jornais para sentar em cima das arquibancadas e no final, em forma de protesto, a torcida botava fogo nos jornais. Claro, aquilo ali era uma maneira de tu te expressar como um protesto contra o time. Mas, pelo amor de Deus, gente, tá demais, sério, tá demais.
Está muito exagerado, está muito polemizado, politizado. Tudo é para um lado, é para o outro. Falta união nesse Estado. A gente não consegue ir para frente, Rogério. Nós estamos parados no tempo. Falta união no mundo, né? Não, também, mas principalmente falta aqui. União no mundo. A gente não consegue avançar para frente. Olha, eu quero dizer o seguinte, a respeito desse assunto. Se conseguir, independente de hino e tal, vai tocar o hino internacional, é evidente. Né? Se tiver menos divisão dentro do internacional, mais união dentro do internacional, já é um grande negócio para esse 2021, Thiago. Não, é verdade. Essa é uma das grandes missões, né, dessa atual gestão. Não é só consertar o Inter dentro de campo, especialmente é fazer o Inter funcionar dentro do seu organismo político, né? Tanto o Conselho Deliberativo quanto o Conselho de Gestão do Inter tem esse compromisso, inclusive pautando uma reforma estatutária. Vão ser 3 anos de muita política dentro do Internacional. Pela primeira vez, nós temos um mandato de 3 anos. Então, vamos dizer assim, o presidente teria uma tranquilidade, se é que posso usar essa expressão, para tentar contornar essa situação que, sem dúvida alguma, não só para o Internacional, mas a gente vê em outros clubes do futebol brasileiro, né, um divisionismo termina trazendo imensos prejuízos para o clube. Com certeza. Não é não ter oposição, não é isso. Inclusive a oposição se fortalece nesse atual cenário, né? O Movimento do Povo do clube foi convidado a fazer parte da gestão de Alessandro Barcelos, rejeitou cordialmente o convite e manteve a sua postura de fazer oposição e vigilância dentro do Conselho Deliberativo. Mas tem que ser uma oposição absolutamente responsável com os interesses do clube, não com os seus interesses políticos de grupo, vamos dizer assim. Tem que ser responsável. Não pode ser aquele velho ditado, né? Se há governo, eu sou contra. Eu sou contra, Mas o que eu vejo que é muito, quase que caminho certo para o Inter, politicamente falando, é terminar com a eleição no Conselho Deliberativo. Viu? O primeiro turno ser só de conselheiros é um caminho que eu vejo que vai acontecer nesses próximos 3 anos. Sim. Levando a eleição do presidente do Inter direto para o pátio. Independente de quantas chapas estiverem inscritas. Independente. Tiver primeiro e segundo turno. Para a Prefeitura de Porto Alegre, nós não tínhamos 13 candidatos agora? Tivemos 13 candidatos. Mas então, aí teve um segundo turno. Teve o segundo turno, mas é o que eu acho que vai acontecer. Dois turnos no sempre pátio. com a participação do associado. Que é mais democrático, né? Muito bem. Por falar aqui em união do clube, esse que sempre foi uma unanimidade, Jair Gonçalves Prates, Príncipe Jajá. Esse jogava muita bola. Jogou muita bola. Eu tive a oportunidade e conhece de bem futebol pequenininho, uruguai, né? Poder ver jogar. A potência do chute é algo, olha, inesquecível. Eu sei porque inesquecível. Eu sei porque eu fui quase 3 anos parceiro dele no infantil e no infanto juvenil do Internacional. Então eu sei bem o que é o futebol do Jajá. E nós falávamos aqui em Peñarol, o Jajá que é idolatrado pela torcida, pelos íntios do Peñarol. Por quê? Porque ganhou o título mundial com o Peñarol, marcando o gol e foi considerado o melhor jogador naquela oportunidade. E a potência do chute era tão natural que naquele tempo a gente não tinha a qualidade de preparação física e técnica que nós temos hoje. E era tão natural que ele botava no ângulo a bola, da onde ele chutasse. Era uma potência. Me lembro bem, uma novela que foi uma renovação de contrato do Jair e ele assinou na véspera de um Grenal. Não tinha aquele negócio de bid na época, né? Assinava, ia para a federação, estava registrado. Era. E aí ele fez o gol no Grenal. Né? Além de tudo, um predestinado. Agora eu estou com uma dúvida aqui que, de repente, você pode me ajudar. Geraldão e Jair não chegaram a jogar juntos em nenhum momento, né? Não. Acredito não, que né? não. Centroavante Geraldão lá da... Não. Sim, mas acho que não. Não, né? Não. Acho que não. Tá. Acho que não. O tempo do Jair, até inclusive Príncipe Jajá, ele ganhou esse apelido, foi do Dario, centroavante. Sim, 7-9. Que era o Rei Dadá, o Rei Dadá, não, antes. O Dario foi 76 no Internacional. Tá? E o Dario que apelidou o Jair de Príncipe Jajá, que era a dupla de ataque, era o Rei Dadá e o Príncipe Jajá. Não, é que é verdade, o Geraldão é década de 80, início de 80 ali, né? Por falar em Jajá, vamos passar para um jogador também, assim, de nome curto, né, ou apelido, PP. Que história é essa de que o PP
não vai jogar as finais da Copa do Brasil pelo Grêmio? Tá meio O desencontrado, né? Heloísa está batendo, está fazendo assim. É que Luiz, por é um favor, mistério, nos né? atualize. Eu acho que toda essa situação ainda do PP é um mistério, porque tem essa situação de talvez o Porto querer, mas o Grêmio não quer liberar, porque o Grêmio quer contar com ele nas finais da Copa do Brasil, e ao mesmo tempo ele está tendo um comportamento nas redes sociais que deixa em aberto, né? Quando o Grêmio classificou agora ali, venceu o São Paulo. Na live, ele falou que teria sido o último jogo. Aí, ontem, se eu não me engano, ele já postou uma foto no aeroporto de Porto Alegre. Então, ele também está deixando em aberto, fazendo esse mistério. Por isso que eu balanço a cabeça, porque realmente, né? E tem mais essa frase que eu fiquei sabendo hoje, que ele teria dito que não precisa falar com o Grêmio para poder o Porto contratar ele. Tá nas notícias ali, sim. São matérias lá de Portugal, mas... Não, eu quero entender também, eu confesso que eu não ouvi essa manifestação do PP, mas em tese, se um clube, qualquer que seja, vier e pagar a multa, Sim. não precisa falar com o clube que é detentor do jogador. Pagou a multa, foi. Mas é mais aquele negócio protocolar, aquela situação clássica de protocolo entre os clubes, de respeito entre um clube e outro. Conversa com o presidente e tal, e aí eu tenho dinheiro para depositar aqui, da multa, e aí, beleza? Mas É não mais protocolar, né? Para não ficar nenhum tipo de mimimi entre os clubes e gerar aquela polêmica toda, enfim. Uma questão que eu vi até apurada pelo UOL é que pelo menos estaria garantido a presença dele nas finais agora da Copa do Brasil. Né, pelo menos isso. Só que há muitas realmente informações que acabam ficando um pouco Que até estão meio que abalando o conflitando. futebol dele dentro de campo. Ele não tem jogado bem, como ele vinha jogando. Faz uns 3 ou 4 jogos que o desempenho dele é pouco. Mas às vezes eu penso que a situação do PP pode acabar sendo bem parecida como foi com o Everton Cebolinha, que se dava muito sempre uma venda para o momento, e o Grêmio conseguia lá, arrastou mais um pouco, porque teve momentos que parecia que estava evidente ali que o Everton Cebolinha saiu, o Grêmio acabou segurando. Eu acho que com o PP o Grêmio está conseguindo fazer a mesma coisa, porque teve recentemente, acho que da Turquia, né, que se falava muito forte, acho que Besiktas, não sei, não me lembro o nome do clube, mas que se dava como certa essa saída, e depois se falou em Real Madrid, agora se fala no Porto. Eu acho que vai se arrastar um pouco mais. Acho que acredito que o PP consegue terminar o Brasileiro. Né? E até quando o Grêmio estava passando por aquela fase que não estava vencendo, que até o presidente deu entrevista coletiva para tentar amenizar a situação, explicar que o Grêmio ia melhorar e tudo mais, o presidente Romildo ele foi questionado sobre a venda do PP. E ele deixou bem claro que o Grêmio quer o PP até o final da temporada. Depois, aí já vai ser um pouco difícil de segurar, porque, enfim, seria uma venda grande, um valor alto que ajudaria o Grêmio. Então, mas a gente vai ver se o Grêmio vai conseguir realmente segurar ele, né? Meu querido amigo Romildo Bolzan, eu já ouvi esse mesmo discurso teu a respeito do Arthur, né, quando foi negociado com o Barcelona. É só lá adiante, só lá adiante. Só que tinha na época uma cláusula de que, se fosse antecipadamente, o Barcelona pagaria mais um valor. Lembram disso? Sim. Lembram disso? E o que aconteceu? O Barcelona pagou, não pagou? E o Arthur foi antes. Então, eu acredito que isso é muito discurso de negócio. E tem 2 agravantes nessa situação, Rogério. A primeira é uma promessa do Romildo ao próprio PP de que se chegasse a proposta, né, deliberaria naquele valor, se atingisse o que ele queria. E a segunda é essa quebra de temporada. Uma coisa é quando a temporada termina realmente no final do ano. Agora nós temos o atravessamento da temporada para o ano seguinte no nosso calendário, que não necessariamente é o calendário europeu. Então, o clube lá tem uma necessidade, uma urgência que é diferente de outras épocas em que tu até aceita a negociação para entregar o jogador depois. Por outro lado, eu fosse o Porto, eu esperava o PP um pouquinho. Porque se o Grêmio ganha um campeonato, é um outro patamar você trazer um jogador que recém foi campeão. De uma Liga Nacional. Né? Sim, então, valoriza o jogador, porque o PP, se sair agora do Grêmio, está sendo comprado pelo que pode mostrar, mas não tem nenhum título. É verdade. Mas estava no elenco que ganhou, não sei o quê. Não. Título, o PP não tem nenhum.
Entende? Jogando, sendo Seria como o protagonista, Everton né? quando conquistou a Copa América, Claro, claro. Eu fosse o Porto, esperaria. Porque, afinal de contas, quando é que está agendada a final da Copa do Brasil? 13 e 10 de fevereiro. Pois é, mais um mês, né? Já Aliás, estamos em 10 4 de de fevereiro, janeiro. meu aniversário. Olha aí, ó, viu? Cheio de aniversário. Ele está antecipando agora. Agora ele não quer, pelo menos para receber os parabéns, ele não quer nenhum barrichello, como ele Tu dá um parabéns dia Avelino. 14, pronto. Maravilha. Avisa Olha o aqui. Avelino. O Avelino vai te dar os parabéns 4 dias depois. Tá Tá ótimo, beleza. Que vale a intenção. Maravilha. Aliás, o seguinte, por falar em aniversário, claro, né, podendo comemorar com a sua família dentro daquelas limitações, parece que agora está sendo quebrado isso aqui em Porto Alegre. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero falar para vocês, que é o mais importante, é recomendar o restaurante Churrascaria Santo Antônio, né, para fazer, né, o seu almoço, seu jantar de aniversário. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, que são 85 anos de tradição e qualidade. Desde 1935, a primeira churrascaria do Brasil. E agora, com algumas inovações também no cardápio. Você pode pedir em casa, inclusive, 32 22 31 30. Aí está, 32 22 31 30, o telefone da teleentrega do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Forte abraço para o meu amigo Jorge Aita e toda a família, que, aliás, os filhos estão aqui, os filhos que estão se especializando, né, nesse ramo de restaurante, tudo na Europa, estão agora aqui no Rio Grande do Sul e vai ser a 4ª geração, né, lá no restaurante e churrascaria Santo Antônio. Vamos à mensagem do Sesc e a gente volta em seguida para o segmento de hoje, final do Virando o Jogo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Isso aí, Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O Copete me perguntou aqui durante o comercial do Sesc, a mensagem do Sesc, se o Santo Antônio era sempre no mesmo lugar, no mesmo endereço. Sim, Dr. Timóteo 465. Desde 1935, quando virou churrascaria, porque em 1934, quando a avó do Jorge, a dona Concheta, e o avô, o seu Antônio, abriram o restaurante, na verdade, a dona Concheta que abriu o restaurante, né? Italiana, ela abriu um restaurante que servia massa e galinhada, né? Uma comida, galinhada é a nossa expressão aqui, no caso, galinha, uma comida italiana. Eu tive o prazer de poder conhecer a churrascaria em 2010, quando eu fiz assessoria de imprensa para o então candidato à presidência do Grêmio, Ayrton Ruxo. Sim. E lá eram feitas algumas das reuniões, né, do grupo da campanha. O grupo do falecido Arthur Dalegrave, né, para contrapor com o Internacional, se reunia lá. E até hoje, grupos de gremistas de Colorado se reúnem lá. Turmas de anos se reúnem lá. É a tradição, né? São, afinal, 85 anos. E virou churrascaria porque, na época, o governador do estado, que era o general Flores da Cunha, quando foi fazer a comemoração do centenário da Revolução Farroupilha, queria alguém que assasse um churrasco que não era tradição na capital, né? Churrasco era uma coisa do nosso interior. Ter uma churrascada em Porto Alegre não era padrão. E aí ele queria fazer isso, né, para comemorar. Foi quando surgiu o Parque da Redenção, já que a exposição foi lá e tal. E aí o seu Antônio, avô do Jorge, disse, não, pode deixar, que eu faço com meus filhos e tal. Fizeram, foi um sucesso. A partir daí, o churrasco entrou no cardápio, desde 1935, que passou a ser a churrascaria, e por isso é a mais antiga do Brasil. Então, contei a história para ti, contei para os telespectadores também, que é uma história, né, realmente muito bonita. Agora, bonito mesmo fica o seu carro, que se tiver um probleminha qualquer, se precisar de um desamassamento sem pintura, ou mesmo algum reparo na pintura, ou só o espelhamento, o carro está legal, mas você quer deixar melhor ainda, faz o espelhamento. O endereço é um só. O Martelinho, lá com meu amigo Altemir da Rosa, você vai deixar o carro espetacular. Fica na Avenida General Emílio Lúcio Esteves, número 493, quase esquina com a Sertório.
E o telefone, pode dar uma ligada lá para combinar, 3533 3727. 3533 3727, o telefone do O Martelinho. Sobre essa questão do PP, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Aliás, antes, deixa eu só mandar um abraço aqui que eu estou devendo, me perdoe, que o Telmo Lambert. O Telmo Lambert me agraciou, me presenteou no final do ano com uma belíssima faca de churrasco, né? Lá fabricada pelo Quadros em Viamão, uma faca feita com mola de trem, afiada só na chaira, é um negócio fantástico. E ele pergunta se eu já usei, né? Claro, já estreiei e já fiz sucesso com a faca, viu, Telmo? E, aliás, essa semana eu vou ao centro, vou me encontrar contigo, porque eu tô numa dívida. Deu a casualidade lá na garagem Paineira, que é onde trabalha o Telmo, que ele me deu a faca e chegou uma outra pessoa que estava com o carro lá também, quis saber e explica daqui e tal, aí tira a foto com a faca. Bom, eu esqueci do principal. O que você tem por obrigação da tradição fazer, né, para quem te dá uma faca de presente? Ou levar para o churrasco. Não, é dar uma moeda. Ah, é? É dar uma moeda. Isso é uma tradição nossa aqui, gaúcha, gaudéria, é dar uma moeda. E eu esqueci disso, mas vou, né, me redimir nessa semana. Não, sendo a facada para testar a faca, tá bom, né? Gente, quando saiu o Pedro Rocha, o Everton era melhor que o Pedro Rocha ou pior que o Pedro Rocha? Saiu o Everton, agora o PP é melhor que o Everton ou pior que o Everton? Afinal de contas, quem é melhor dos três aí? Se quiserem botar o Fernandinho, que teve de permeio aí numa Libertadores também. Eu vou criar uma polêmicazinha aqui, bem pequenininha. No fim do programa, legal assim, né? Bem pequenininha. Ô, Só vou dizer o Barrichello. seguinte, quem, na minha opinião, jogou mais bola que os três, não está no Grêmio e foi mal aproveitado no Grêmio. Vem com o TT. Não. Não, também não. Maxi Rodrigues. Uruguai. Não, para. Eu falei que ia ser polêmico. Não é polêmico. Não, Fora da eu casinha, falei que ia ser polêmico. Não é Eu polêmico. avisei antes. Não, só um pouquinho. É o famoso jogou onde? Não, jogou no Grêmio. Não, mas não jogou no Grêmio. Como que não? Toda vez que tem entrou, nome o Grêmio no bid, ganhou. Não, nome no bid uniforme tem aqui atrás também. Toda vez que entrava no jogo, entrava no jogo, o Grêmio ou virava ou conseguia vitória. Acabou, o cara é o quê? Uruguaio, não é? Ele é uruguaio, não é? Vocês acabaram de falar que o Uruguai não tem jogador. O cara fardou com uma vez na seleção uruguaia. Não, mas não fala na seleção uruguaia, vai ser melhor. Não. Ele só não foi bem aproveitado porque o Grêmio tinha na sua fila para poder fazer crescer como jogador de futebol. Melhores. Não, e poder vender depois exatamente o Pedro Rocha e o Everton. Não. Porque o Maxi Rodrigues não era camisa 10 como todo mundo achava que era. Ele era de lado. Que era o jogador do drible. Mas jogou de lado. Atitude vertical. Jogou de lado. Olha o golaço que ele fez contra o Flamengo. Não, tudo bem. Tudo bem. E os gols que ele fez contra a Criciúma, as partidas que o ele Garcês jogou... fez 13 num treino uma vez também. Ok, mas no treino. Tô falando numa partida. Fez um gol Só no Flamengo. Que ele deu o azar de ser um jogador, digamos assim, problema, né? Pelo comportamento dele, e tinha na frente dele jogadores da base do Grêmio, ao qual o Grêmio poderia fazer muito mais, ter um retorno financeiro muito maior do que teria com ele. Né? Mas eu avisei que ia ser polêmico, né? Polêmica. O Rogério, quando eu trabalhava ainda na emissora lá da Heloísa, na Rádio Grenal, o Everton era o terceiro na linha sucessória. Tinha o Luan, o Pedro Rocha estava para surgir, tinha o Everton. Só que eu já fazia campeonato de base e já via o Everton. E lá eu dizia que o Everton era melhor dos três. Na época fizeram vinheta na rádio, abriu o programa me tirando onda. O Wesley era da época lá, tirava onda. Bom, eu vou dizer o seguinte, o Luan subiu na montanha-russa e caiu. O Pedro Rocha foi para a Europa, bateu, voltou e aqui não fez mais nada. O Everton chegou na seleção brasileira. Para mim é o cenário. O Everton é o melhor de todos eles. O PP é para o futuro, não sei. O PP é uma promessa. Acho que o PP ele tem potencial para se igualar, talvez até superar, mas acho que o Everton ele apresentou muita consistência no clube, em seleção brasileira também, uma seleção que se esperava de outros jogadores, né, jogadores mais badalados da Europa, ele foi lá e chamou. No momento que ele estava jogando mais que o Neymar e o Felipe Coutinho. Exatamente. Isso é verdade. Pois é. Isso é verdade. Então, esse sim, eu tenho subsídio para dizer. Ele tem materialidade. O Everton,
é mais bola que o Pedro Rocha, por exemplo. Isso já no comparativo. Sim. Com o PP é o amanhã. Não sei, não tenho material para mostrar. E com o Maxi coisa, eu não posso nem... não vou nem entrar nessa. E até... Não, tem que dar uma pitadinha de sal para dar uma Olha aqui, relaxada, ó. né? O Thiago Queiroz diz Maxi Rodrigues, PQP. PQP mesmo, sacanagem. Abraço, Olha abraço, aqui, abraço. Um beijo para Vera Custódio Barbosa, gremistona, sempre acompanhando o programa aqui. Quem está também na nossa audiência é a Maria Aparecida Fernandes. Manda um feliz aniversário, muito obrigado, Maria Aparecida Fernandes. O Sérgio Luiz Rit Moreira tinha colocado um negócio, agora achar no meio de tanta... Ah, tá aqui, ó. Ele falava ainda do D'Alessandro, tá? D'Alessandro é marqueteiro, esperto, sabe se colocar, seja feliz. Agora meu Inter vai voltar a ser grande, graças D'Alessandro. Mas se o problema fosse só o D'Alessandro, O então último pronto, Inter grande né? dele, Calma. o último Inter grande do nosso amigo, meu também, o nosso último Inter grande teve D'Alessandro. Então, o D'Alessandro não é ele sair que o Inter volta a ser grande. Ele fez o Inter voltar a ser grande uma época, inclusive. O D'Alessandro chegou aqui em 2008. 2008, A Internacional. saída do Fernandão, chegada dele, né? Isso. Isso aí, né? D'Alessandro. Tinha 20 e poucos anos, né? Por aí. Acho que uns 28 anos. 24, 27, 27. Não, 27, 27. pelo menos. Eu tive a oportunidade de fazer a primeira entrevista com ele, né, para a TV Inter, muito tímido e tal. Quem visse o D'Alessandro naquele momento jamais imaginaria que ele se transformaria num dos principais ídolos do Internacional. Marqueteiro ou não, eu também acho que ele, né, sabe fazer um auto-marketing muito bem feito. Claro. Né? Muitas vezes até com prejuízo para o clube, se colocando além do clube, mas de qualquer maneira ele marcou uma época, sem dúvida alguma. Sem dúvida. E esteve presente em títulos do Internacional, esteve presente também no maior desastre do Internacional, que foi o Mazembaço. É verdade. Então, faz parte, vai fazer parte sempre O Mazembaço é o maior desastre, ou a queda para a Série B é o maior desastre? Eu acho que... Acho que são as duas pontas do mesmo lance. Eu acho que o Mazembe ainda é o maior. Porque é nível mundial, alguma coisa do gênero. Está no porque é cenário do mundial. Eu me lembro só do Atlético Mineiro e do Internacional, dos clubes brasileiros que não passaram. Dos brasileiros, sim. Depois final. tem o Atlético da Colômbia, né? Que também também. não foi. Foi. Bom, Eu brinco muito com o Baldasso às vezes, né? E pergunto para ele assim, Baldasso, quem jogou mais bola, Rubem Paz ou D'Alessandro? Pá, Baldasso, compete, tu é louco! Cara, mas o D'Alessandro reconheceu que o Rubem Paz é o grande ídolo dele. E eu que tive a oportunidade, feliz oportunidade de ver os dois jogando. Essa é uma boa discussão também. Que eu vi os dois jogando. Eu vi os dois. Um eu fazia assim, tira, e o outro, como é que ele botou a bola lá? Então, é uma grande pergunta. Deixa eu só saber se nós temos aí, tem alguma coisa da posse do Internacional ou não? Se conseguimos, o Internacional estava transmitindo pelo seu YouTube, era isso? Seu canal no YouTube. Não sei se a gente conseguiu puxar o YouTube do Internacional, mas de qualquer... tá aí, ó. Alessandro Barcelos. Tem áudio? Mentes e corações de todos aqueles que amam o nosso clube. Iniciamos uma jornada para buscarmos títulos, conquistas e vitórias. Sabemos que isso só virá se a grande engrenagem que é o futebol funcione adequadamente. Chegamos até aqui somando. A conjunção "e" na língua portuguesa significa isso mais aquilo. E não será substituída pela conjunção "ou", que significa isto em contraposição àquilo. Digo isso porque aqui dentro o nosso clube só tem colorados e coloradas que querem o melhor para o futuro do clube. Os nossos adversários estão lá fora e serão fortemente combatidos dentro de campo. Bom, um pedaço do discurso é um discurso, né, com força, né, com força. Aliás, eu acho que na outra semana, ou se nessa semana der ainda, né,
O presidente Alessandro Barcelos vai estar conosco aqui no Virando o Jogo. A gente informa com antecedência. Copete, muito Eu obrigado. que agradeço. Wesley. Obrigado, Rogério. Suman. Sempre às ordens. Obrigado. Elô. Obrigadão. E obrigado pela sua audiência. O Virando o Jogo volta amanhã, 8h15 da noite. E agora você fica na companhia do Cadu Oliveira e o Dois Toques. Tá bom? Obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Banrisul e Fê Comércio Sesc Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.